Bom dia, turma do Agro, Rodrigo Agrônomo na área. Hoje a visita é no sítio Solar Campos, uma propriedade. A gente vai mostrar a nova etapa do nosso projeto aqui. Para quem não nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a gente tem muito material divulgado lá sobre essa propriedade, sobre o projeto desde o início que a gente fez. Quem tiver interesse, só nos seguir lá. No YouTube a gente está recente com vídeos no canal, mas é isso. Vamos falar um pouquinho aqui, resumidamente, de como foi feito o trabalho e como é feita a nossa parceria aqui no sítio Solar Campos. É um sítio bem anexo à cidade de Valadares. A gente atende essa propriedade desde 2011 e a gente sempre teve um pouquinho de dificuldade de implementar um processo de planejamento. Então eles mudavam muitas estratégias, né? Hora leite, hora corte, hora recria. E assim, essa parte da propriedade se degradou bastante. Em 2016 a gente começou uma parceria que aí envolveu um pouco mais de liberdade para a gente trabalhar na propriedade, né, com participação nos lucros, então também nas despesas. Então isso forçou um trabalho um pouco mais refinado, né, um trabalho um pouco mais consolidado. E aí a gente começou a mudança das áreas degradadas. A gente tinha muita infestação de cabeçudo e braquiarão e a gente começou a substituir esse pasto por pânico. Então veja bem, vamos mostrar aqui um pouco do que foi feito. Bom pessoal, lá ao fundo, onde vocês estão vendo uma irrigação rodando lá, a gente começou o trabalho do fundo para cá. E como a gente convenceu o produtor a substituir o braquiarão pelo pânico, além da condição da gente conseguir também colher o mombaça, né, para silagem. É um capim que nos dá a condição de colheita e de pastejo. A integração lavoura-pastagem, né, a gente começou a também incluir nessa transição o milho e o sorgo. E assim a gente mostrou para ele que o comércio de silagem, coisa que eles mesmos estavam sofrendo, né, tendo que comprar muita silagem para passar o período mais crítico do ano, a gente começou a mostrar para eles que era possível a gente fazer o inverso, produzir muita comida e vender o excedente. Então a gente veio substituindo, né, as áreas e substituindo o braquiarão pelo mombaça. Juntamente com isso a gente botava o milho e isso nos obrigava a adubar, coisa que eles não tinham costume de fazer e não gostavam de fazer, né? Gostavam só de preparar o terreno e de jogar semente. Então com a adubação do milho e do sorgo a gente automaticamente também fortalecia o pasto e a gente veio fazendo esse manejo, né? E a gente veio gleba a gleba, ano a ano, substituindo. A partir do momento que eles viram o resultado acontecendo, eles se sentiram um pouco mais confortáveis para a gente vir alterando, né, as pastagens. É muito difícil convencer um produtor de trocar uma pastagem formada por outra, mas era o ideal porque a gente tem uma topografia muito plana e deveríamos usar isso. Então pessoal, ano passado, 2019 e 2020, a gente bateu o recorde de produção na propriedade. Após 3 anos manejando o solo com adubação de correção e adubação de produção no início do período chuvoso, a gente sempre usando adubações estratégicas, ora com produtos protegidos, ora com produtos convencionais, a gente conseguiu dar um incremento na produção de pastagem e produção de volumoso em geral muito grande. Então a gente conseguiu concentrar um rebanho, aumentar o número dos nossos animais e concentrar esses animais em 30% da propriedade. Aqui são 30 hectares e a gente conseguiu em 8, 9 hectares, que são aquela manga do fundo ali, concentrar o rebanho no período chuvoso. E assim sobrava 22 hectares para a gente trabalhar com manejo para colheita. Boa parte a gente fazia com milho. Essa baixada aqui, por exemplo, são 10 hectares e ela nos produziu 400 toneladas no primeiro corte com milho, né? No segundo corte o mombaça veio muito forte, um pouco de sorgo numa parte mais baixa ali, que é mais úmida. Também veio uma rebrota muito vigorosa, então a gente conseguiu produzir 400 toneladas de milho
e mais 300 toneladas de sorgo com mombaça no segundo corte. E assim a gente fez 700 toneladas de comida só nessa área aqui. A gente teve um faturamento muito bom, a gente usou aí menos de 200 toneladas para suprir a nossa demanda. E a gente conseguiu vender boa parte da silagem, ainda temos um pouco ali armazenada, né? A gente sempre deixa um pouco de segurança, mas gostamos muito do resultado. Então, pessoal, o produtor, vou ver se a gente tem a oportunidade de falar um pouco com ele ali, o seu Gilson. Ele me perguntou da viabilidade da gente ampliar o nosso sistema de irrigação. Ele empolgou muito esse ano, aí a gente está nas margens do Rio Doce, né? Então, para isso a gente renovou a nossa outorga e aí a gente começou o trabalho dessa área. Ele é bastante ansioso, né? A ideia era a gente trocar o transformador. A gente tem um transformador ali de apenas 5 kVA. Então eu queria trocar o transformador primeiro, para depois a gente montar a irrigação. Mas eu sempre brinco com o seu Gilson, parece que é nascido de 6 meses, né? Então ele não toca o barco, que a gente bota bomba diesel no início, um custo um pouco maior, mas aí ele quer ainda este ano produzir essa área aqui. São 10 hectares, é o primeiro ano que ela vai ser irrigada. A gente já tem mais 5 hectares lá embaixo e estamos tocando o barco para a gente conseguir, ao invés de ter um corte de milho na safra e um corte de sorgo ou mombaça no segundo corte, a gente vai tentar trabalhar aqui com 2 ou 3 lavouras de milho por ano, né? E o segredo para a gente preparar o terreno e fazer o plantio, visto que aqui a gente não tem plantadeira de plantio direto, né? Essa vai ser a próxima etapa nossa de investimento. Nossa plantadeira é muito antiga, ainda temos algumas falhas aí no plantio dela. Sempre tem algum lugarzinho que falha, caída de semente. Mas a gente vai, a gente prepara o terreno e aí para a gente ter garantia de não precisar de formar o banco de semente de novo, a gente deixa esse banco de semente no chão, né? E como é que isso é feito? Então vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui, por exemplo, ó, como é que ela tá de mombaça, ó, ali no pé do morro ali, para vocês terem uma noção. Então a gente prepara a área no fim do ano e gradeia normal e faz o plantio do milho. Quando a gente colhe o milho, a gente tem o banco de semente do mombaça no chão. Então a gente faz a adubação, o mombaça vem forte e a gente faz uma colheita do mombaça ainda. Na rebrota, na segunda rebrota desse mombaça, a gente não põe o gado enquanto não entra o mês de maio e essa gramínea sementeia toda para repovoar o banco de semente no solo. Assim, no final do ano a gente tem condição de preparar o terreno de novo. Então, desde que todo ano você deixa o mombaça na soca dele sementear e forrar o chão com bastante semente, logo após ele sementear a gente entra com gado na soca, né? Entra com gado para fazer o pastoreio. Então, por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, essa era o resíduo do mombaça, ó. Aqui não foi roçado ainda, tá vendo? Então aqui a gente plantou o milho em novembro, colheu em fevereiro, colheu mombaça de novo. Desculpa, colhemos o milho em janeiro, plantamos em final de outubro, colhemos em janeiro. Plantamos colhemos mombaça em março, meados de março. Ainda caiu alguma chuvinha, olha o tanto que esse mombaça cresceu e nesse ponto entrou com gado. Esses são os talos que sobrou e essa é a parte que ainda falta pra gente roçar. E a gente vai irrigar essa área daqui para baixo toda. É isso aí, pessoal, é o planejamento aqui do sítio Solar Campos. Bom, pessoal, aqui a gente tá na parte mais alta do terreno, para vocês terem uma noção. Como a gente disse, a estratégia para trabalhar com o mombaça sem precisar de sementear e sempre fortalecer mais o pasto é sempre adubar antes do período chuvoso. Esse é o terceiro, considerado a terceira colheita dele, que é onde o gado entrou na soca. Na baixa ali, ó, como eu disse, a gente trabalhou ali, são 10 hectares de área, a gente plantou 7 hectares de milho, deixou a parte mais próxima lá do rio com sorgo para o risco de enchente. E a gente colheu essa primeira leva, fizemos 400 toneladas de silagem e na rebrota do sorgo
lá embaixo com o milho, com o Mombaça, a gente ainda conseguiu outra grande produtividade que a gente não esperava, né? Nesse manejo a gente espera botar, nesse manejo a gente espera fazer uma colheita e ter uma rebrota vigorosa para o gado pastorear. Esse ano, apesar de pouca chuva, mas depois de 3 anos de manejo do solo, a gente teve a colheita do milho, a segunda colheita do Mombaça com um pouquinho de sorgo, e ainda tivemos uma rebrota vigorosa para o gado entrar no terceiro passo, que é esse, que é o terceiro manejo, que é esse pastoreio aqui, ó, após o sementeio do Mombaça. Então agora a gente está com um banco de semente formado na área de novo, roçando os talos e entrando com esse manejo aqui a área. Para vocês terem ideia aqui do nosso resultado, tá aqui, pessoal. A propriedade onde tinha que há 5 anos atrás comprar silagem para passar o período seco do ano, para o gado não morrer de fome, a gente teve essa sobra aqui, que é o excedente do nosso segundo corte, ó. Ou seja, pessoal, a gente produziu silagem para vender, produzimos mais de 700 toneladas, considerando a outra área lá também que a gente tem, que as outras áreas que a gente tem. A gente trabalhou, concentrou o gado em apenas 8 hectares dos 30 hectares que a fazenda tem. A gente concentrou o gado na manga de 8 hectares e a gente tem ainda algumas mangas como aquela ali do fundo que ainda não foi trabalhada. A gente vai trabalhar no que vem, o início de 2022, e a gente ainda produziu esse excedente de volumoso aqui, que foi reservado para passar o período seco desse ano, suplementando o gado, né? E a gente não precisou de usar tudo, ainda tem essa sobra de silagem aqui que vai sobrar, que a gente pode vender ou pode aumentar os nossos números de animais. Vamos falar um pouquinho das outras vertentes no nosso projeto também, que é fazer transferência de embrião, né? Temos um rebanho aqui para isso, já fizemos uma etapa boa. Mas assim, voltando no assunto, a gente tem hoje comida com sobra, ainda tem área para trabalhar, a gente não tem 100% das áreas trabalhadas, e um planejamento que está dando muito certo, né? Uma parceria que a gente está gostando bastante de trabalhar com o sítio. A gente aumentou a nossa rentabilidade também da fazenda, isso mostrando para o produtor. E o desafio foi o seguinte: foi o dinheiro que ele investia em compra de silagem, que é muito caro, a gente reverteu esse dinheiro em investimento com adubo. Então a gente não fez nada, não alterou nada em custo do que a propriedade tinha. E isso é muito importante, mostrar que é usar o recurso da forma correta. Se a gente sempre trabalhar usando o recurso para apagar a fogueira, a gente sempre vai trabalhar no aperto. Esse ano, por exemplo, a gente apertou um pouco o gado aqui, ó, nessa manga. Ver como é que tá seca aqui no alto, mas o resíduo Mombaça tá aqui. E a adubação com adubo protegido vai entrar agora. Aqui, pessoal, fizemos um curralzinho, né, para manejo do rebanho, né? Tá até com a tropa aqui agora. Ali do lado de fora tem a cocheira, ó. A cocheira que a gente fez com o resto de placa que tínhamos num viveiro de muda aqui, sempre reaproveitando. Essa é a área, tá vendo? Como é que era o nosso estágio de degradação? Era isso aí, ó. Essa manga ainda não foi trabalhada. É essa e a outra dos fundos ali, onde a gente ainda tem que trabalhar. Aqui a gente fez um beco, né? Justamente para preservar essa área que a gente vai começar a trabalhar esse ano. Então, primeiro a integração nela, a gente vai entrar, como é uma área que a análise de solo nos disse que está bastante degradada, então solo com bastante deficiência, então a gente vai entrar aqui com sorgo e não com milho, né, junto com o Mombaça, junto com o pânico. Aqui uma cocheirinha que a gente fez aqui de improviso para tratar do rebanho, né, para suplementar. Já está do lado do silo aqui, fácil de suprir o gado, né, já tem um bebedouro ali logo atrás, então próximo também. E aí a gente até não precisou de usar muito esse ano, né? Ainda bem que não precisamos de usar muito, sobrou muita silagem. A gente está suprindo o gado do outro lado ali da propriedade. Aí, pessoal, aqui é outra parte degradada que a gente vai trabalhar agora esse ano também, para finalizar. São essas duas glebas, são 3 glebas que a gente tem aqui, e somando as 3 são 12 hectares 12 hectares dos 30 para ainda formar, e a gente já conseguiu produzir 700 toneladas de comida esse ano. Depois a gente vai tentar pegar o depoimento do produtor para vocês verem
como é que tanto eu quanto eles estão satisfeitos com os resultados. Bom, sempre foram muito céticos em questão de adubação, produção de volumoso, principalmente em sistema de sequeiro. E a gente vê aqui, ó, tô aqui no ponto mais alto da propriedade para mostrar que do lado de cá a gente tem o Rio Doce. Então a gente, com o planejamento, a gente fazer um reservatório de água aqui em cima para a gente conseguir distribuir irrigação em qualquer ponto da fazenda. Hoje a gente está com 10 hectares irrigado, 14 hectares irrigado e com potencial de chegar a 30, né? A gente, depois de atingir toda essa propriedade irrigada, a gente vai dar um boom de produtividade, né? Essa primeira meta agora, em 2019 a gente produziu 200 e poucas toneladas, foi só o suficiente para o rebanho. 2018, aliás, 2019 a gente produziu um pouco mais. 2020 a gente chegou a 2020 para 2021 a gente chegou a 700 toneladas de comida. Fizemos um faturamento muito interessante na fazenda. Todo mundo teve uma participação muito boa, tanto no trabalho quanto nos resultados, os funcionários, os proprietários e a gente. E agora a gente pretende dar um passo a mais com essa irrigação, bater aí por volta de 1.200 toneladas de comida. E assim, estamos muito satisfeitos com os resultados e vamos continuar evoluindo e mostrar para o pessoal que o planejamento de solo, planejamento de adubação, assistência técnica vale muito a pena e dá muito resultado. É só trabalhar direitinho que a gente não passa aperto com comida não. Na verdade o ideal é sempre trabalhar com sobra e é isso que a gente é a filosofia do nosso trabalho. Doutor, de 2016 para cá, esse ano de 2020 foi o primeiro ano que a gente conseguiu realmente produzir muita comida e poder comercializar parte desse alimento que nós produzimos a mais. Foram 700 toneladas de silagem. O que o senhor achou do resultado aí, dessa integração aí, lavoura-pastagem, que a gente começou esse trabalho aqui, essa parceria nossa? Foi muito bom o trabalho, só faltou a gente caprichar mais um pouquinho, porque nós não acreditávamos muito na quantidade de capim que iria dar. Nós deveríamos ter feito a silagem com o tempo certo e eu bobiei, na verdade, mas de qualquer forma nós fizemos bastante silagem. E este ano vai ser mais. Essa plantação de milho que nós estamos com ela aqui, nós temos o dobro da outra área. Quem quiser comprar silagem de milho, faça fazer a reserva com o doutor Rodrigo, porque no final do ano nós vamos ter muita silagem de milho. Se Deus quiser, doutor. Se Deus quiser. Aí pessoal, esse aqui é a silagem que a gente está colhendo. O material como é que fica do mombaça com plantio em conjunto com milho. Ele plantou o milho numa área de mombaça e deu uma gradeadazinha, né? Plantamos o milho, veio o mombaça, veio junto, estamos colhendo tudo junto. Então a silagem já tem incluído os grãos aí do milho. Uma silagem de ótima qualidade. Bom pessoal, agradecer a vocês, mais um vídeo no canal. Espero que vocês gostem e compartilhem se gostarem, nos incentivem aí com os likes e com as inscrições, estamos no início ainda. Não deixe de seguir lá o canal Cid Lelé, um canal muito bacana, com muita informação também. Em breve a gente vai estar lá postando mais vídeos. Aí dá tchau, molecão. Tchau. É isso aí, deixa eu dar um passeio com o rapaz aqui que eu tô devendo uma corrida de cavalo pra ele tá me cobrando. Um abraço a todos aí.